Olá, minhas queridas amigas e meus queridos amigos da Verbo. Tudo bem, pessoal? Mais uma vez, uma honra muito grande, uma satisfação enorme estar aqui com todos vocês. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito de questões para concursos da magistratura estadual em Direito Processual Civil, Banca VUNESP. É um prazer, é uma honra muito grande, realmente, pessoal. Permitam, inicialmente, dizer para vocês que nós estamos falando dos nossos estúdios de Poços de Caldas, no sul das Minas Gerais, e nós temos aqui, do outro lado aqui da câmera, o nosso querido amigo Edu, para cuidar aí de toda a parte técnica. Vou me apresentar também, pessoal. Meu nome é Maurício Ferreira Cunha, sou juiz de Direito, junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sou titular de uma vara de juizados especiais aqui, na linda Poços de Caldas, sou também mestre e doutor em Direito Processual e também coordenador do curso Carreira Jurídica para Juiz de Direito da Verbo Jurídico. Vou colocar inicialmente os nossos canais de contato, tá bom? Edu, por favor, coloque na telinha. Muito obrigado, meu amigo. Nós temos, pessoal, um grupo de estudos no Telegram, voltado para a magistratura estadual. Um prazer ter os amigos lá conosco. E o link é esse aqui, pessoal, né? Que é o @cunha_procivil. Onde nós colocamos dicas jurídicas também diárias, né? Tal qual a gente faz no Instagram, que é o nosso perfil Cunha Pro Civil, né? O @Cunha Pro Civil. Também colocamos dicas jurídicas, mas são diferentes. As que eu coloco no Telegram tem mais um foco da magistratura estadual e no Instagram são dicas jurídicas no sentido mais amplo, né, da palavra. E também esse é meu único e-mail, pessoal, cunhaprocivil@gmail.com. Eu estou inteiramente à disposição de todos vocês, tá certo? Então vamos lá, pessoal. O que é que nós vamos fazer? Como eu disse, vamos conversar sobre questões da Banca VUNESP para concurso da magistratura estadual. Separei algumas questões aqui para que a gente possa conversar ao longo desses 6 bloquinhos, né, que nós teremos. Eu espero que seja proveitoso, que sejam proveitosos, né, melhor dizendo, os blocos, e que a gente consiga compreender qual é a finalidade da VUNESP. Né? A finalidade que eu digo, quando ela prepara as suas questões, pensando em provas objetivas, qual que é o objetivo dela? Extrair de todos nós conhecimento de texto de lei, só texto de lei ou também posicionamentos jurisprudenciais? Será que os informativos, né, são importantes também, nós fazermos uma leitura? Eu acredito que ao final desses 6 bloquinhos, a gente vai conseguir extrair algumas ideias. Mas nós vamos conversar sobre isso ao final, tá bom? No último bloquinho. Vamos primeiro ver as questões, vamos resolvê-las e depois, ao final, eu vou dar a minha opinião para vocês. Combinado? Meu querido amigo Edu, vamos começar então. Pessoal, vamos para a nossa primeira questão, Banca VUNESP, concurso para a magistratura do Estado do Rio Grande do Sul, no ano de 2018. Vamos lá, Edu, por favor. Muito obrigado, meu amigo. Aí está, pessoal. Essa é a primeira questão que eu trouxe para a gente debater, para a gente discutir, que tem uma redação muito simples, né? Aliás, essa característica é bem interessante. Nós podemos ter algumas redações de questões, alguns enunciados de questões um pouco mais complexos, um pouco mais extensos, né, quando a gente fala de VUNESP, mas normalmente não é assim, pelo menos é essa a visão que eu consigo extrair. Essa primeira questão, quer saber se aquele ente despersonalizado, sem personalidade jurídica, se ele pode atuar em juízo ou não. Vejam que nós temos 5 alternativas, algumas questões da VUNESP terão 4 alternativas, né, vocês vão perceber. Essa aqui é bem direta, né, bem objetiva. O ente sem personalidade jurídica tem capacidade para ingressar em juízo? Letra A, né, por possuir personalidade judiciária. Não pode ingressar em juízo sem uma representação especial, não poderá ingressar em juízo em nome próprio por ser um ente despersonalizado, não poderá ingressar em juízo por não responder patrimonialmente, ou poderá ingressar em juízo desde que autorizado em seus estatutos. Eu vou chamar a atenção rapidamente dos meus queridos amigos para as situações indicadas. Na letra A, olha, poderá ingressar, e na letra E, também poderá ingressar. 2 situações em que seria possível ingressar, 2 situações em que não seria possível ingressar, né? E uma terceira, na verdade, são 3 situações em que não seria possível ingressar. Vamos analisar essa questão? Edu, pode voltar um pouquinho para mim. Muito obrigado, meu querido amigo. Vamos lá, vamos tentar analisar
como é que o ente, né, sem personalidade jurídica, ou esses entes despersonalizados, como é que eles podem atuar em juízo? Primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente lembrar é o seguinte, pessoal. As pessoas jurídicas regularmente constituídas, elas possuem tanto capacidade de ser parte quanto capacidade processual. Pessoas jurídicas regularmente constituídas. Por outro lado, os entes despersonalizados, normalmente, eles não possuem capacidade de ser parte. Então, por exemplo, se a gente pensar na prefeitura municipal, ela não possui capacidade de ser parte, pois quem possui não é a prefeitura, mas sim o município em si. Essas são lições básicas, mas importantes para a gente chegar a uma conclusão. O que ocorre, pessoal? Ocorre que o ordenamento jurídico como um todo, ele pode atribuir capacidade de ser parte a certos entes despersonalizados. E isso a gente já percebe, né, se a gente olhar para o nosso ordenamento. É o que acontece, por exemplo, com o espólio, é o que acontece, por exemplo, com a massa falida. O que é que se diz, então, em razão de previsão no ordenamento jurídico? Fala-se que estes entes, eles não possuem personalidade jurídica, mas possuem personalidade judiciária. Não possuem personalidade jurídica, são despersonalizados, mas possuem personalidade judiciária. E por outro lado, vejam a característica dessa primeira questão, para o TJ do Rio Grande do Sul. O Superior Tribunal de Justiça, ele tem reconhecido a personalidade judiciária a entes públicos despersonalizados, como, por exemplo, os tribunais de contas, né, que são tribunais administrativos, e também as câmaras municipais, quando defendem em juízo os seus interesses institucionais, relacionados, por exemplo, à autonomia, ao funcionamento, à independência e até mesmo às prerrogativas do órgão. Foi neste sentido, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça acabou editando uma súmula, pessoal, de número 525, muito importante, 525. Vejam, a primeira questão, a gente já está falando não só de ordenamento jurídico, mas já está invocando posicionamento jurisprudencial. Essa súmula 525 do STJ, dizendo o seguinte, que a Câmara de Vereadores, ela não possui, não detém personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, a Câmara de Vereadores, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais. Com base nisso, né, que nós estamos falando, qual seria então a alternativa que nós poderíamos considerar como correta? Edu, tem como a gente voltar lá na telinha? Por favor, meu amigo, pode voltar. Aí está. Vejam só, pessoal, muito obrigado, Edu. Qual é a alternativa que a gente vai entender como correta, pessoal? Até por conta do posicionamento jurisprudencial. Letra A. O ente sem personalidade jurídica poderá ingressar em juízo. Todos esses comentários, né, respondem às alternativas, né, que nós mencionamos. Poderá ingressar em juízo por possuir personalidade judiciária. Não tem personalidade jurídica, mas tem personalidade judiciária. Né, quando se diz não poderá ingressar, a gente pode eliminar a letra B, letra C, letra D. E a letra E, né, que também quis ampliar o entendimento para dizer, olha, pode ingressar desde que autorizado em seus estatutos. Não, não é assim que nós devemos olhar. Nós devemos olhar para os entes despersonalizados, né, com esse foco. Ou seja, quando nós falamos de massa falida, quando nós falamos de espólio, né, nós podemos afirmar que esses entes não possuem personalidade jurídica, mas possuem sim personalidade judiciária. O próprio ordenamento jurídico, volto a afirmar, ele atribui, ele tem condições, né, de atribuir, não capacidade, para não confundir com capacidade mesmo. Ele tem condições de atribuir capacidade de parte a certos entes despersonalizados. E, por outro lado, para além do ordenamento jurídico, o próprio Superior Tribunal de Justiça, a gente está falando aqui de posicionamento jurisprudencial, tem reconhecido
a personalidade judiciária a entes públicos despersonalizados. Um exemplo foi o enunciado número 525 da súmula do STJ, falando da Câmara de Vereadores. Então, basicamente, o que é que essa questão exigiu? Que nós tivéssemos conhecimento do posicionamento, principalmente do Superior Tribunal de Justiça, em relação aos chamados entes despersonalizados. Tá bom? Simbora para mais uma questão, pessoal, para a nossa segunda questão. Edu, por favor, pode colocar na tela. Muito obrigado, meu querido amigo. Aí está, pessoal. Segunda questãozinha, juiz de direito substituto São Paulo, Estado de São Paulo, ano de 2015, tratando do quê? Tratando da revelia, vamos pegar aqui a nossa canetinha, fica melhor, seus efeitos, pedindo para que nós assinalemos a alternativa correta. Edu, deixa eu só fazer uma observação para os nossos queridos amigos da Verbo, muito obrigado. Pessoal, muito cuidado, porque as redações de enunciados da VUNESP, em algumas situações, vão pedir para que a gente anote a alternativa incorreta, tá bom? Essa aqui está correta, eu não fiz destaque nenhum, que é justamente para que nós fiquemos atentos, porque normalmente é isso que se pede, mas nada impede, né, que nós tenhamos que anotar a alternativa considerada incorreta. Vamos lá, vamos ver o que é que essa questão exige em relação à revelia. Revelia que é apresentação de peça de resposta além, né, do prazo, ou seja, intempestivo, ou não apresentação de resposta, os efeitos materiais da revelia, presunção relativa, né, de veracidade dos fatos alegados pelo autor na inicial, uma presunção iuris tantum. O que será que essa questão exige da gente? Vamos lá, Edu, por favor. Obrigado, meu querido amigo. Aí está, pessoal. Vejam, eu disse a vocês que nós teríamos 5 ou 4 alternativas, né? Essa tem 4. Letras A, B, C e D. Vamos lá para a letra A. Em ação possessória, tempestivamente, é um dado importante, né, contestada, a irregularidade de mandato do advogado do réu, ou seja, de procuração, né, conferida ao réu, não sanada, esta irregularidade, permite que o magistrado admita a pretensão inicial. Eu não gostei muito desse admitir aí não, pessoal, tá? Mas vamos lá, Edu, pode voltar aqui um pouquinho, nós vamos ficar indo e voltando, tá, pessoal? Peço desculpas a vocês, mas acho que vale a pena. A primeira questão, como era uma característica só, né, se o ente despersonalizado pode demandar, não pode em juízo, a gente fez uma análise mais genérica. Aqui eu vou tentar trabalhar um pouquinho cada uma das alternativas. Pessoal, essa alternativa A, ainda, né, que nós tivéssemos ali aquela afirmação ao final assim, permite que o magistrado admita a pretensão inicial, essa alternativa está correta. É ela que é a alternativa correta. Por quê? Não obstante a contestação tivesse sido apresentada de forma tempestiva, nós estávamos diante de uma situação de irregularidade de mandato ao advogado do réu. Irregularidade que não foi sanada. E por isso a gente consegue extrair o seguinte: a irregularidade de representação do réu não sanada, no prazo designado pelo magistrado, vai ensejar a decretação da revelia. Mas a contestação era tempestiva. Pois é, mas não adianta ter a contestação tempestiva se os poderes conferidos ao advogado não foram regularizados. É muito simples isso. Então, a irregularidade de representação do réu, não sanada, esta irregularidade, e era um vício perfeitamente sanar, poderíamos falar até do artigo 932, parágrafo único, né, princípio da primazia do julgamento de mérito. Se a gente pensasse em sede recursal, se a gente pudesse pensar no 317 também, em primeiro grau, trabalhando feito em primeiro grau, a grande verdade é que essa irregularidade não sanada, no prazo designado pelo magistrado, enseja assim o reconhecimento da revelia e de seus consectários legais. Se a gente olhar para o artigo 76, pessoal, do nosso CPC, permitam só pegá-lo aqui, pegar o nosso CPC, a gente vai encontrar essa resposta, né, que nós estamos procurando aqui. Aqui, amigos, artigo 76. Eu vou trabalhar o parágrafo 1º, mais especificamente o inciso 2º. 76 diz assim, pessoal: verificada a incapacidade processual, que não é o caso, ou a irregularidade na representação da parte, é o caso, a irregularidade, o juiz suspenderá o processo e designará um prazo razoável para que seja sanado o vício.
primazia do julgamento de mérito, né? Nós queremos analisar o mérito de tudo que está sendo discutido ali, sejam as alegações na inicial, sejam as alegações defensivas. Vamos ver o que a gente consegue extrair da apreciação meritória. Esse é o objetivo do CPC de 2015. Vejam que é uma questão de 2015, tá certo? Então nem estava em vigência ainda o nosso CPC de 2015, que entra em vigência, vocês sabem, no dia 18 de março de 2016, não é? Mas, de qualquer forma, o parágrafo 1º diz assim, pessoal, descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária, parágrafo 1º do 76 do CPC. Inciso 2º, o réu será considerado revel se a providência lhe couber. E cabia a ele, né, regularizar esta representação. Vale reparar, pessoal, que o enunciado não estabelece, né, o enunciado da questão, ele não estabeleceu a automática procedência da pretensão autoral, né, da pretensão inicial. Ele se limitou a afirmar que, nesse caso, o juiz poderia admitir o pleito. Por isso que eu falei para vocês que eu não gostei muito do verbo admitir, tal qual foi utilizado na alternativa A, porque diz, permite que o magistrado admita, né, a pretensão inicial. Mas a gente sabe que as consequências do reconhecimento de uma revelia, implicando, né, na aplicação dos efeitos materiais, significaria dizer basicamente o seguinte: se o juiz já estivesse com seu convencimento formado, ele julgaria procedente o pedido inicial em razão dessa revelia constatada. Ou pode reconhecer a revelia, mas não aplicar os seus efeitos, por conta de ser uma presunção iuris tantum, relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor na inicial, de repente marcar uma IJ, né, marcar uma audiência de instrução e julgamento. Então, talvez ali tenha sido o equívoco da alternativa, mas dá para entender, sim, o que é que o legislador quis dizer. O examinador, perdão, não o legislador, né? Falando em legislador, apenas para a gente fechar essa alternativa A, o parágrafo 2º desse mesmo artigo, né, do 76, ele inovou ao dizer o seguinte, que descumprida essa determinação em sede recursal, né, perante qualquer tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, aí o relator não conhecerá do recurso, se for descumprida essa obrigação, né? E se a providência couber ao recorrente, então não se conhece do recurso, não passa pelo juízo de admissibilidade, ou o relator determinará o desentranhamento das contrarrazões se essa providência couber não ao recorrente, mas sim ao recorrido. Está no artigo 76, parágrafo 2º. Então vamos voltar lá, Edu, a nossa alternativa A, por favor? Obrigado, meu querido amigo. A alternativa A correta, tá certo, pessoal? Exigia conhecimento, né, da lei do 76, parágrafo 2º, inciso 1º. Vamos ver por que as outras 3 não estão corretas, né, já que estamos falando de revelia. Letra B, a fluência dos prazos, independentemente de intimação, vale para o réu que não conta com patrono nos autos e, atentem para isso aqui, pessoal, e não reconvém. Não, né, pessoal? Está errada, né? Vejam só, a fluência dos prazos, quando a gente fala de revelia, independentemente de intimação, vale para o réu, revel, que não conta com patrono nos autos e não reconvém. Meus amigos, a teor do artigo 346, caput do nosso CPC, os prazos contra réu, revel, que não tenha patrono nos autos, vão fluir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial. A regra, ela não exige que o réu não tenha apresentado reconvenção. Então, o examinador quis colocar ali a reconvenção só para, na verdade, confundir, né? 346 é muito claro nesse sentido, dizendo que os prazos contra réu revel que não tenha patrono nos autos, como é o caso, vão fluir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial. E não, como foi colocado na alternativa, dizendo, olha, a fluência dos prazos, independentemente de intimação, vale para o réu que não conta com patrono nos autos e não reconvém. Alternativa totalmente equivocada, tá bom? Vamos lá para a letra C, Edu, por favor. Obrigado, amigão. A ação de, olha, específica, hein? Na letra A, possessória, na letra B, falando de fluência dos prazos, olhem a C, ação de anulação de casamento. Se ela não for contestada, induz presunção de veracidade
Amigos, ação de anulação de casamento. A gente está falando do quê, pessoal? Está incorreta, né? Como está a letra B também. Na medida em que a ação de anulação de casamento diz respeito ao quê? A direitos indisponíveis. Se diz respeito a direitos indisponíveis, né, afasta, né, do seu âmbito de aplicação a confissão ficta, como um efeito íncito à revelia. Isso está no 345, inciso 2º do nosso CPC. Então não dá para dizer, olha, é uma ação de anulação de casamento, não teve contestação, não teve resposta, pronto. Isso induz automaticamente presunção de veracidade. De forma alguma, a gente está falando de direitos indisponíveis, e quando a gente está falando de direitos indisponíveis, isso afasta do seu âmbito a confissão ficta como um efeito íncito do reconhecimento da revelia. 345, inciso 2º. Tá bom? Última alternativa, Edu. Letra D, vamos lá. Obrigado, meu querido amigo. É vedada ao revel a produção de provas? Não, de forma alguma. Tem até entendimento sumulado, né, do Supremo, ainda que em tempo oportuno. Né? A letra D está completamente equivocada, pessoal. Ao réu revel, e não é porque ele é revel que a gente vai puni-lo, né, ad perpetuum, de maneira alguma. Ao réu revel é assegurado o direito de produzir provas, contrapostas essas provas às alegações feitas pelo autor, desde que ele se faça representar nos autos a tempo, né, de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Isso está no artigo 349 do nosso CPC. Réu revel pode produzir provas, sim, desde que ele se faça representar nos autos a tempo, né, de praticar os atos indispensáveis à produção dessa prova. E tem também a súmula 231, como eu falei para vocês, do Supremo, dizendo o revel em processo cível pode produzir provas desde que compareça em tempo oportuno. Tá certo? Uma questãozinha bem legal, né? Essa de revelia. Eu particularmente gostei muito da forma como ela foi tratada, a maneira como ela foi tratada. Nós vimos então que a alternativa correta é a letra A, que exigia conhecimento do 76, mais especificamente do parágrafo 1º, inciso 2º. Maravilha? Edu, dá para a gente fechar, né, nesse primeiro bloquinho mais uma questão, fazer a terceira? Vamos lá? Por favor, amigo. Muito obrigado. Aí está, o Edu colocou na tela. Para nós, a terceira, tratando de, honorários advocatícios. Legal, tema importante. Juiz substituto, concurso da magistratura do Rio Grande do Sul, 2018, com 5 alternativas, A, B, C, D, E. São devidos honorários, só lembrando, né, pessoal, a maioria das questões relacionadas a honorários advocatícios estão no artigo 85 do nosso CPC. Mas vamos ver qual é o conteúdo de cada uma dessas alternativas. Letra A, são devidos honorários advocatícios por quem deu causa à extinção nos casos de perda de objeto. Pessoal, por que perdeu o objeto? Porque cumpriu a obrigação, por exemplo, né, depois que a inicial foi distribuída. Né, seria basicamente isso. Bom, Edu, vamos dar uma olhadinha nessa letra A. Então, quer dizer, são devidos honorários advocatícios por quem deu causa à extinção nos casos de perda do objeto. O artigo 85 que eu mencionei para vocês, pessoal, no parágrafo 10, se eu não estiver equivocado, o artigo 85, parágrafo 10, nos traz essa resposta. E vocês vão perceber que houve um equívoco ali do examinador muito preocupante. A gente tem que ficar atento. O Unesp tem disso de vez em quando, né? Olhem só o que disse mesmo, parágrafo 10, pessoal. Diz assim: nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo e não por quem deu causa à extinção. Olha que interessante, né? Artigo 85, parágrafo 10 do nosso CPC. O 85 tem 19 parágrafos, se eu não estiver enganado. Aliás, um dispositivo que ficou gigantesco, porque agora a gente tem também a questão de honorários envolvendo fazenda pública ali, né? Mas então essa alternativa, ela está equivocada. Pode voltar lá, Edu, por favor, meu amigão. Não são devidos, aliás, são devidos honorários advocatícios, sim, mas por quem deu causa ao processo e não à extinção no caso de perda do objeto. Tudo bem, pessoal? Acho que é tranquilo nessa redação com as consequências que nós vamos extrair, né, do artigo 85, parágrafo 10. Obviamente que foi quem é que acabou dando causa ao processo, né? A própria parte ré.
Ela deu causa, senão, invariavelmente é isso que acontece, senão o autor não teria demandado, né? Se depois ela cumpriu a obrigação, assim que a inicial foi ajuizada, a parte ré tem que arcar sim com honorários advocatícios. Letra B, pessoal. Letra B, são devidos honorários advocatícios nos procedimentos de jurisdição voluntária. O que é essa letra B? O que a gente pode extrair dessa letra B? Regra geral, está equivocada, está errada. Regra geral, é incabível a fixação de honorários advocatícios nos procedimentos especiais de jurisdição voluntária. Né? Por exemplo, pessoal, né? Vamos pensar na interdição, coisas vagas, herança jacente, enfim, temos vários procedimentos especiais de jurisdição voluntária, que são aquelas, se constituem numa administração pública de interesses privados, como dizia o professor José Frederico Marx, né? Então, a regra geral é justamente isso, ser incabível a fixação de honorários em sede de procedimentos especiais de jurisdição voluntária. Todavia, pessoal, aqui eu quero fazer só uma observação, a existência de litigiosidade, ela acaba excepcionando, né, a regra de não cabimento em honorários advocatícios. Tem entendimento do STJ nesse sentido. E se a gente olhar para o processo de interdição propriamente, de uma certa maneira, ali a gente tem litigiosidade. Né? Tem gente que fala, não, olha, os procedimentos especiais de jurisdição voluntária compreendem só uma administração pública de interesses privados, não tem partes, né? A gente fala só em interessados, não tem lide, não tem litígio. Só que o STJ, eu acabei de mencionar, ele excepciona, quando existe litigiosidade, a regra de não cabimento de condenação em honorários. E na interdição, de uma certa forma, a gente tem. Por quê? Porque o primeiro ato processual a ser realizado no processo de interdição é a entrevista com o interditado. Ou interditando, né? Não é interditada, né? O interditado é uma entrevista com ele. Ele não pode impugnar a pretensão inicial? Ele pode. Ele pode, após a entrevista, ele tem a possibilidade de impugnar o pleito inicial. Isso, para mim, é lide. Isso é litígio. De qualquer maneira, pessoal, né, essa alternativa não está correta, não existe especificação legal nesse sentido de que nós tenhamos honorários advocatícios nesses procedimentos especiais de jurisdição voluntária. Vamos voltar lá, Edu, por favor? Obrigado, amigão. Também na letra C, né, vamos ver, são devidos honorários advocatícios na apelação de sentença denegatória de mandado de segurança. Pessoal, essa é bem tranquila, né, a letra C. A gente sabe bem, não cabe a fixação de honorários recursais, primeiro, né, por conta do artigo 85, parágrafo 11, a gente falou do 10 agora há pouco, parágrafo 11, que é uma novidade, né? Não cabe fixação de honorários advocatícios em caso de recurso interposto no curso de um processo cujo rito exclua a possibilidade de condenação em honorários. E a gente sabe que no mandado de segurança não tem condenação em honorários, né? Ou seja, em outras palavras, o que o 85, parágrafo 11 diz é: não é possível fixar honorários recursais quando o processo originário não preveja condenação em honorários. A gente sabe que a lei do mandado de segurança, a lei 12.016/2009, no artigo 25 assim estabelece, tem a súmula 105 do STJ, súmula 512 do Supremo Tribunal Federal também, tá bom, pessoal? Então, se for interposto um recurso extraordinário, né, por exemplo, o tribunal não vai fixar honorários recursais, justamente porque temos uma legislação específica que desautoriza a condenação em honorários, tá bom? Pode voltar lá, Edu. Letra C equivocada também, né? Não encontramos ainda. Pode voltar, amigo. Não encontramos ainda a... Muito obrigado, Edu. A alternativa correta. Vamos ver, então, a letra D. São devidos honorários advocatícios pelo fundo público no caso do vencido ser beneficiário de justiça gratuita. Não, nada disso. Seria bom demais, né? O beneficiário de justiça gratuita falar, o fundo público paga isso. Não. A gente tem, conforme previsão encartada, quando a gente fala de gratuidade, né, a gente pega ali o 98, 99, 100, 101, 102 do CPC, previsão encartada no 98, parágrafos 2º e 3º do CPC, o fato de você conceder gratuidade a alguém não afasta a responsabilidade desse alguém
desse beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência, né? Se for vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes da sua sucumbência vão ficar sob aquilo que a gente chama de condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, e aí incluem os honorários, você suspende, mas pode executar posteriormente se, nos 5 anos subsequentes, muito bem lembrado, ao trânsito em julgado daquela decisão que as certificou, o credor vir aos autos e demonstrar que deixou de existir aquela situação de hipossuficiência, né, econômica por parte do beneficiário que justificou, na ocasião, a concessão da gratuidade. Tá bom, pessoal? Então é só uma condição suspensiva de exigibilidade. Não é o fundo público que vai acabar pagando isso, tá certo? Vamos lá, Edu, vamos voltar para a letra E, por favor. Vamos, por gentileza, só para a gente fechar. Com certeza a letra E é a correta, né? Nós até já passamos do tempo, pessoal, mas eu peço só um pouquinho da paciência de vocês nesse primeiro bloquinho, com certeza, né? São devidos honorários advocatícios no cumprimento provisório de sentença. Essa é a alternativa correta, pessoal. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, tenha resistência ou não tenha, e também nos recursos interpostos, cumulativamente. Isso está no artigo 85, parágrafo 1º do nosso CPC. E a gente já tinha, pessoal, na vigência do CPC de 73, uma súmula do STJ, que era a súmula 517, dizendo que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, mais ou menos assim, né? Tenhamos ou não tenhamos impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. Então, tem honorários advocatícios, sim, no cumprimento provisório de sentença. Essa é a alternativa correta, a letra E. Tá certo, pessoal? Achei uma questão muito bem elaborada, por isso que eu não poderia deixar de trazer aqui para vocês.